um assunto que a gente começou lá na outra semana ainda, né? Semana passada a gente não teve o nosso encontro aqui para falar desse assunto. A gente teve o encontro lá do Passo, né? Que a gente falou um pouco mais da geopolítica. E aqui já é para fechar um assunto mesmo ali do nosso conteúdo do livro, né? A gente está quase fechando o material. Bom, então a gente está falando da geografia dos transportes, a gente falou um pouquinho do objetivo de você ter um sistema de transporte num país, numa região, a integração que ele faz, principalmente se você almeja ser uma grande potência econômica. A gente viu, falamos um pouquinho da China, a gente viu os principais portos no passado. Dos principais portos, 7 portos são chineses. Né? A gente está falando de modais, os modais de transporte que existem. E a gente sempre comenta e fala um pouquinho aqui do Brasil também, que a gente fala no mundo todo, modais integrados. O que é o modal integrado? Modal que se comunica com o outro. Então você usa ali a hidrovia, que chega até uma ferrovia, e dali vai até um porto, e dali é exportado, né, através dos cargueiros que a gente comentou também, com os containers, né, assim, né? Então todos os países seguem um modelo muito parecido. Por que a gente fala do Brasil? Porque o Brasil ele muda um pouquinho, né? Essa ideia de modal integrado, porque a gente dá mais ênfase a um modal, que é o rodoviário. Tá? E esse rodoviário faz o deslocamento interno do nosso país com os produtos que a gente tem que vender, que a gente vai exportar. Até onde? Até os portos. Né? Até o Porto de Santos, até o Porto de Itajaí, assim vai. Né? E dali nós fazemos o comércio internacional da soja, do minério de ferro, dos cortes de carne, né? Seja de ave, ou bovino, suíno, tá? E assim por diante a gente faz esse comércio, já que o Brasil é um dos grandes exportadores mundiais, né, de produtos do setor primário. Estamos entre as 10 maiores economias do planeta. Bom, tudo isso aí vocês sabem, né? A gente viu esses fluxos, tudo. Então faltava a gente falar um pouquinho do tráfego aéreo, já encaminhar ali para outros tipos de modais, né? Então o tráfego aéreo, que é um dos modais mais caros que existem, e ele é caro porque esse serviço emprega muita qualificação e muita responsabilidade também. Então você tem ali várias áreas de formação que tem que ser ali dos melhores, né? Para ver plano de voo, né? Esquema de logística, tá? Para ver o próprio tráfego aéreo, né? Para fazer o mapeamento dele. Então tem que ser muito bom, porque senão você vai ter um monte de aeronaves se chocando uma na outra. Né? A gente só não tem isso porque esses caras estão ali para poder manter a estrutura, principalmente dos aeroportos, funcionando. Tá? Então a invenção do avião vai revolucionar a matriz aí de transporte mundial, né? De carga e de passageiro. Tá? Então, o que demorava muito tempo, meses, para você chegar numa outra região, você faz em dias utilizando o avião. Né? O máximo que você vai demorar ali é fazer uma ponte aérea, aeroporto no outro, dá um atraso, é o máximo. Tá? O surgimento de várias empresas de táxi aéreo também vai baratear o preço da passagem, né? Melhoramento da renda, tudo isso faz com que as pessoas utilizem mais o avião. Mas o fato de surgirem mais empresas destinadas, né, ao transporte aéreo faz com que esse preço tenha ali uma concorrência. Então ninguém tem um monopólio, estão competindo entre elas. Então aqui no Brasil a gente tem, pode usar Azul, Gol, Latam, né, que foi incorporada por uma outra empresa da América Latina, mas era nossa. Então você tem várias empresas ali que estão fornecendo esse tipo de serviço, né, que é o transporte aéreo. Tá? É um transporte muito seguro, né, com uma eficácia muito forte, tá, porque é um transporte rápido, né, tem uma segurança, é difícil você ver aí, não é com muita frequência que você vê aí acidentes com aeronaves, é bem difícil mesmo, né? Mas existem.
A gente sabe que tem alguns acidentes nos últimos anos, né? Mas é um dos modais mais seguros que tem, devido a isso aqui, né? Aos profissionais, tá? Que controlam ali o sistema, né, de navegação por esse tipo de modal. Então, controle de voo, gerenciamento dele, né? Condições meteorológicas, cartografia do espaço aéreo, a rota, e tudo isso aqui é controlado por essas pessoas que ficam ali nos aeroportos. São elas que controlam tudinho, né? Para tornar a nossa viagem mais segura. Deixa eu só ver aqui. Aí, agora sim. Aqui, os 10 melhores aeroportos do mundo também. A gente falou dos portos, mas que são os aeroportos. A Ásia, grande destaque, né? Principalmente o Japão, aparece várias vezes na lista dos 10 maiores aeroportos, né? 10 melhores, no caso, em qualidade de serviço. Aí a gente tem a Europa aparecendo também, na Alemanha e na Holanda. A gente tem a China, Hong Kong, que é uma região administrada pela China. Muita gente esquece, acho que Hong Kong é um país, não é. Catar também. Tá? Então a Ásia se destacando. Só 2 países fora da Ásia. O restante, todos os países na Ásia se destacando aí entre os 10 melhores aeroportos do mundo. Da América do Sul, aí sim o Brasil já aparece. O Brasil aparece aqui com Guarulhos, Galeão. Sim, o Catar é país de sheiks e príncipes, né, do petróleo, muito dinheiro envolvido na construção daquele país, no desenvolvimento dele. Vai sediar uma Copa do Mundo, se eu não me engano, até a próxima, né? Então, sim, isso mesmo, Thales. Então, estão se adequando, né? Principalmente aqui a Doha. A Copa do Mundo lá vai ocorrer numa época diferente do ano, vai ocorrer no final do ano. Isso nunca aconteceu, né? A Copa do Mundo sempre é no meio do ano, que é o calendário de verão ali da Europa, mas dessa vez vai ocorrer no final do ano. Por quê? Muito quente lá, né? Os estádios lá que foram construídos são climatizados. É, na verdade, os estádios lá já são climatizados, né? A galera vai ter um ar-condicionado nos estádios. Você vê o poder que esse país, essa região tem, né? Para sediar uma Copa do Mundo, conseguir fazer tudo isso e crescer da forma que cresceu, né? Nos últimos anos, a projeção foi projetada aquela região. Mas ali também tem uma outra questão, né? Exploração do trabalho, principalmente para construir esses estádios, acidentes de trabalho. Então, tem outras coisas por trás dessa Copa do Mundo de 2022, né? Galeão também aparece aqui, ó. E Recife, na 10ª colocação, entre os 10 melhores. Percebam que aqui, ó, esses 10 melhores da América do Sul, os 10 melhores do mundo, não tem nenhum aeroporto dos Estados Unidos, né? Às vezes não tem nenhum. Perde aqui também, não aparece nenhum dos melhores e maiores portos, e aqui também, nos aeroportos, outro modal que os Estados Unidos perde. Então tem perdido muito espaço os Estados Unidos para a Ásia em geral, né? Para a Europa. E olha que tanto de aeroporto de passageiro e de carga que os Estados Unidos possuem. Né? Destaque também para ele. Né? Isso aqui também é o fluxo, né? Fluxo comercial. Isso aqui também importa muito para os países, os aeroportos. E a China, não só ela, mas a Ásia em geral, tem um fluxo maior hoje porque uma demanda maior de capital é destinada para aquela área. Não só de capital, mas de pessoas também. Muitas pessoas indo fazer comércio nessa região asiática, né? Indo em busca ali de fechar parcerias e acordos, então o fluxo para essa área tem aumentado mesmo, bastante. Sudeste asiático e principalmente aqui para a China. Fluxos informacionais. Lembra que a gente falou lá no comecinho de meio técnico, científico
informacional, que é o termo criado pelo Milton Santos, para definir esse estágio que nós passamos hoje da nossa vida, que é a era globalizada, né? A era da globalização, que a gente escuta há bastante tempo sobre isso, e às vezes a gente não entende direito, né? Que é a era da tecnologia mais avançada, a tecnologia agora que integra as pessoas, né? Que faz com que elas mantenham ali uma conexão. Olha só, falou integração, conexão, né? Conexão entre elas, tá? Aí nós temos a tal da principal ferramenta da globalização, que é a internet. Então, no fluxo informacional, que é o que a gente vai falar aqui, essa belezinha aqui é a principal ferramenta do fluxo informacional, a internet. Destaque para ela a partir da década de 90, desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação, da telecomunicação, favoreceu bastante, né? Newton Santos foi Milton com M foi um geógrafo. Newton Santos foi jogador. São diferentes. Apesar de parecer bastante, né? São diferentes. Então a internet ela é a principal ferramenta dessa era globalizada. Você fala assim, será que é? Claro que é. Como que a gente está tendo essa aula hoje? Remota, utilizando uma tecnologia, ou várias tecnologias, eu, no caso, uso notebook e celular. Eu estou usando duas, né? E aí, nós usamos um fluxo de informação que a gente nem percebe mais, porque hoje em dia nem cabo a gente usa mais, né? A gente usa o quê? Wi-Fi. Então, as redes, elas estão aí agora, né, conectando a gente sem cabo também. Antigamente usava mais cabo. Mas o cabeamento de internet ele está passando. Né? Passa pelo oceano até chegar aqui no Brasil, para que a gente possa ter ali acesso, né, a essa internet. Tá? A gente recebe por fluxos de satélites. Então, a todo momento a gente está conectado. Né? Acaba a aula aí, meio-dia, papai e mamãe não está em casa, está com fome. Você vai fazer o quê? Vai pedir lá no aplicativo da sua tecnologia, do seu celular, utilizando ali os fluxos de capital, né, mercadoria, fluxo de informação, né, você tem que pesquisar o produto que você quer comer lá, e tudo isso. Tá? Então, a todo momento a gente utiliza esses fluxos de informações. A internet ela serve para isso. Olha os exemplos. Teleconferência, telefone fixo e móvel, tudo que nós temos, satélites. Esses aqui são os principais responsáveis por esse fluxo de informação. Né? E aí a gente tem que lembrar que toda essa conexão que a gente falou, ela está em cadeia global. A gente acabou de passar por uma semana aí que era decisiva para o país, estava o mundo todo conectado, direto ali, 24 horas, vendo essa decisão, né, que era lá nos Estados Unidos, está distante da gente, mas a gente está sabendo. Por quê? Porque a TV informa a gente, o rádio informa a gente, mas a internet hoje, os aplicativos que nós usamos nos celulares, como Facebook, como Instagram, né, eles deixam a gente mais conectados ainda com outros países. 24 horas a gente tem informação deles. Tudo que acontece lá a gente já sabe aqui. E isso aumentou bastante nos últimos anos, essas informações. Se você pega da década de 80 para cá, só foi avanço, tá? Nessas informações, cada vez mais rápidas. Então, caiu um meteoro lá na Europa. Mas caiu na hora, 2 minutos depois, a gente já está sabendo aqui no Brasil. Se isso acontecesse lá no início de 1900, a gente ia ficar sabendo na outra semana, porque a informação demorava para chegar. Agora não, agora chega instantânea. Rapidinho a gente já sabe o que está acontecendo lá em outro país, né? A gente viu isso uns 2 meses atrás, quando teve aquela explosão no Líbano, 2, 3 meses atrás, né? Teve uma explosão muito forte lá no porto de Beirute, lá no Líbano, e aí na mesma hora a gente já ficou sabendo. Tinha imagens, gravações, então aquilo já se espalha e a gente já fica tendo
contato com o que está acontecendo, né? Eu grifei aqui o satélite, e aí o satélite, a gente tem que lembrar que a Guerra Fria tem uma importância muito forte, né, para esse ponto aqui do fluxo informacional. Era a disputa entre as duas grandes potências, né? De um lado capitalistas, do outro lado socialistas, e aí mandando o satélite para a órbita ali era o grande avanço, né? A corrida aeroespacial que passa a existir no mundo a partir da década de 60, né? Então você manda o primeiro satélite, depois você manda o primeiro homem à órbita e assim vai. Aquela disputa trouxe vários avanços para a gente. Hoje a gente tem GPS aí no celular para poder se localizar, para poder chamar lá carrinho para levar a gente para um lugar, outro, Uber, né? É graças a esse período aí da Guerra Fria, dos satélites, mapeamento de áreas, né? Para a gente poder ter essa tecnologia também a nosso serviço. Atualmente, a gente tem uma complexa rede de comunicação, complexa porque ela interage, né? E ela mantém a gente muito conectado, e a gente cada vez mais está dependente, né, dessa rede de comunicação. Diversas informações de maneira acelerada, então uma informação em cima da outra. E aí a gente tem até uma outra questão, né? Que além da informação que você tem, você ainda tem a questão da informação falsa. Então você tem a informação verdadeira e a falsa, e é um leque de informação, e aí você vai se nutrindo daquilo ali, e cada um vai se especializando em uma área, principalmente nos últimos anos, né? Tanta informação. A principal área a se especializar é política. Muita gente é especialista em política, aqui no Brasil, nos países também, né? Então aqui, ó, os principais meios. Noticiários da TV, esses são os mais famosos e comuns, né? Os noticiários lá, sendo apresentado por um âncora, que vai falando os temas ali do dia, o que aconteceu, né? Para que a gente tenha ali o conhecimento sobre os fatos. Rádio, o mais antigo, né? Tá vendo? Nem tem rede social, tá sabendo de coisa pelo amigo. É isso aí. Mas você tem o WhatsApp? Você tem o WhatsApp e a rede social, pô. Aí tem que ver o tempo que você passa nela ali, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, todos eles são redes sociais. E tem outras, né? Você tem as principais. Rádio, mais antigo, meio de comunicação, né? Antigamente, até as novelas eram pelo rádio. Os jornais, antigo também, né? Revistas, a internet, que é a mais nova, né? Porque a internet, cada um ali faz seu material digital agora, cada um tem o seu blogzinho, ou tem ali o seu canal no YouTube para falar de algum assunto, ou de vários assuntos. Então, cada um vai se especializando no assunto e aí vai dando dicas, né? E a galera vai se informando a partir desses canais, e aí vai virando também especialista, né? E assim vai, tá? Então, esses veículos aqui em massa, responsáveis por nos transmitir as notícias, né, que acontecem na nossa cidade, nosso estado, país e outro ponto do planeta. Aquilo que eu sempre digo, você nem precisa conhecer um país, visitá-lo, né, pessoalmente. Você vai lá na internet, pesquisa sobre esse país, dá um chamado Google, né, e aí, aí você vai lá, dá um, um, um Google e você fica sabendo tudinho, né, sobre aquela nação, sobre aquele país, sobre as características, né, curiosidades dele, sem precisar visitá-lo. RI que você pergunta é recurso ou relações internacionais, se for, é outro curso, separado. Tá? Fluxo de informações aqui, eles vêm aumentando no planeta, né? Isso se deve à questão da tecnologia, cada vez mais aprimorada e também relativamente barata, a uma grande demanda da sociedade. Só assim, ela é barata, essa tecnologia? Ela não é tão barata assim quanto a gente imagina, porque quanto mais avança, a tecnologia tende a ficar mais cara, mas ela tem ficado mais acessível, porque mais países têm disponibilizado ali tecnologias, né? Então, a gente ficou durante muito tempo refém que eu digo assim, subordinada à tecnologia
apenas nos Estados Unidos, e aí outras nações passaram também a produzir tecnologia nos últimos anos. Por exemplo, Coreia do Sul, a Samsung é sul-coreana. A China, agora, produzindo tecnologia de ponta, de celulares, de computadores, né, que são ali as ferramentas para fazer esse fluxo de informação fluir tão rápido. Né? Então, vai variando o preço. Se você vai hoje na Ásia, até mesmo no continente africano, a tecnologia de comunicação que eles usam é chinesa. Então, a China tem fornecido para eles cada vez mais tecnologia. Então, essa era globalizada, que ao mesmo tempo que aproxima, também exclui, ela tem levado ali a tecnologia a esses pontos mais remotos, né, dessa sociedade. Se você analisa 2011, a Primavera Árabe, que vai pegar ali os países do norte do continente africano, Oriente Médio, né? Todos aqueles países, as pessoas se movimentaram utilizando o celular, que tinha internet, mas que principalmente utilizava um aplicativo, que era o Facebook. Foi através do Facebook que eles foram se comunicando ali para fazer aquele movimento que foi tão grande nos países árabes, principalmente do norte da África, que derrubaram ali ditadores que tinham 30, 40 anos de poder. Tá? Então, utilizando as redes, elas servem para isso. Só assim, e no Brasil, a partir de 2013, aqueles movimentos populares que iam para a rua pedir lá o impeachment da ex-presidente ou presidenta, sei lá como vocês queiram, Dilma Rousseff, também utilizavam as redes. Eram as redes que se movimentavam ali, né? E faziam com que as pessoas marcassem os pontos, né? Se encontrassem, faziam as gravações, jogavam os videozinhos lá das manifestações, né? Até que conseguiram o processo. Era a rua pedindo, né, o processo. Tá? Ela é dessa frase, né? Que agora, que de certa forma, do ar você não estoca nada, mas você consegue estocar a energia dele, né? Com o gerador lá. Talvez tenha sido isso que ela queria falar naquele dia, mas não se expressou muito bem, não. Ultimamente, os presidentes do Brasil não se expressam muito bem. A maioria das agências de notícia aqui, ó, redes de TV, se encontra em países que possuem domínio sobre os satélites, né? Isso é também bem interessante, principalmente Estados Unidos, Europa, são aqueles que possuem os satélites de informação. Perceba que a maioria das informações que vem de fora para o Brasil, para a gente poder divulgar aqui, ou são de correspondentes internacionais que estão lá no país e eles têm acesso às informações dessas redes de jornais, né, de televisões. Então, eles pegam a informação e transmitem ali ao vivo para o Brasil. Né? Ou nós recebemos a matéria. Aí os jornais falam, ó, então a fonte BBC, matéria da BBC ou matéria da CNN, divulgando ali um dado. Então é sempre assim, a gente depende da fonte desses caras, né? Porque eles são os que possuem a tecnologia da informação também. A gente apenas reproduz aquilo que é passado, a não ser que seja uma informação nossa aqui de dentro, né? E olha que mesmo assim, né, a última informação, por exemplo, de desmatamento da Amazônia e queimadas, não foi o governo brasileiro que teve primeiro, foi o satélite da NASA que teve primeiro e divulgou, né, para o Brasil. Tá? Então lá, esses países desenvolvidos, 63% deles têm acesso, essas populações têm acesso à internet. Né? Restante, ó, país da África, apenas 1,3% tem acesso à internet. Só os países mais desenvolvidos, lá do norte e África do Sul, é que tem acesso à internet. O restante da população sem acesso. Né? Então, uma desigualdade muito forte. Tá? Isso aqui é o fluxo de cabeamento. No mundo ou numa região? Essa é a sua pergunta. A questão da internet ter pouca. Coreia do Norte? Sim, Coreia do Norte depende da tecnologia concedida a ela, né, pela China. Tá? Então, ela possui tecnologia, tem internet ali, o que a China fornece. Não sei se vocês já viram, tem uma imagem bem legal, depois vocês dão um Google aí,
da região ali das Coreias à noite, né? Visão à noite do espaço assim, das Coreias. Você vê que a Ásia, a região ali da ASEAN chinesa, né, que é próximo da Coreia do Norte, toda iluminada, a Coreia do Sul bem iluminada, a Coreia do Norte não tem iluminação. Não sei se tem um toque de recolher lá, se tem apagam as luzes à noite. Não dá pra gente saber direito, né? Porque a Coreia do Norte é fechadinha, né, cara? E não divulgam nada, por exemplo, não divulgaram os dados da Covid, nada disso. Né? E aí muita gente fala assim, poxa, mas tão fechada assim, não tem relação com ninguém? Não, tem, né? O próprio, e agora, ainda, presidente dos Estados Unidos, mas tudo indica que, se não mudar nada, será ex-presidente, ele foi 3 vezes na Coreia do Norte, 3 vezes em 4 anos, para fechar ali alguns acordos. Então ela não é tão fechada assim mais, né? Ou não era. Não sei se agora vai voltar a ser, se esse presidente for efetivado mesmo, né? Que é a tendência, né? Mas ela já estava se abrindo, principalmente para os Estados Unidos. O Trump foi 3 vezes lá. O Trump foi 2 vezes na China também, do Xi Jinping, né? Veio na Argentina, foi na Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita, que é uma parceira econômica dos Estados Unidos há muito tempo, mas cristãos não têm muito espaço dentro da Arábia Saudita, são perseguidos. Né? Então ele foi várias vezes nesses países. E quantas vezes veio no Brasil? Nenhuma. Triste, né? Nenhuma vez veio aqui. Olha, esses aqui são os cabeamentos que nós temos de fluxo de internet, né? Abastecendo os países, principais, as zonas de recepção dessa internet espalhadas. Olha do Brasil. São Paulo é a zona de recepção ali, o Sudeste, né? A gente tem um pouco da região Nordeste, Sudeste, Sul, são as recepções. Né? Aí nós temos aqui, essa região é a principal, né? Região do Vale do Silício, pegando ali a parte oeste dos Estados Unidos, a região mais tecnológica, né? Um polo tecnológico dos Estados Unidos é a região de maior fluxo. E o Brasil tem aumentado, né? O Brasil tem aumentado o seu fluxo de cabeamento também. Agora vai chegar a internet 5G, tudo indica que vai chegar. Resta saber quem será o nosso fornecedor da internet 5G. Se vão ser esses caras aqui, né, Estados Unidos, ou se vão ser esses caras aqui, que é a China, né? São os dois que estão disputando aí para trazer a internet 5G para o Brasil. China e Estados Unidos. É bem possível que seja a China, porque é a nossa principal parceira econômica. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe, porque o nosso governo também critica bastante a China, então pode ser que seja os Estados Unidos. Então, tá um impasse ainda para saber quem é que vai trazer, né, essa internet 5G para a gente aqui, para ficar mais rápido o nosso fluxo. Rede de transporte no Brasil, rapidamente para a gente fechar aí. Não entendi. A primeira parte, ou vai pela economia? Qual que foi a primeira parte? Só para a gente tirar a dúvida aí. Na verdade, não deveria ir nem pela preferência nem pela economia, né? E sim pelo serviço, pela qualidade do produto. É isso que os empresários brasileiros estão falando. Né? Mas o nosso governo vai mais pela preferência. E a preferência é os Estados Unidos, é óbvio. Né? O governo brasileiro ele tem ali uma relação, não vou dizer nem dizer além da próxima, né? Uma relação muito próxima, uma relação de necessidade de estar ali com os Estados Unidos, né? Então, vai ser dos Estados Unidos de tecnologia, tudo indica. A gente vai ter uma mudança agora, né? Mudança agora com o outro chegando ao poder, talvez haja até um certo distanciamento, que eu acho muito difícil, né? Acho mais fácil o Brasil se adequar. Porque se não se adequar, fica isolado. É aquilo que a gente falou na sexta-feira. Né? Se não se adequar, fica isolado. Tá? Ele ganhou pelos dois, né?
Sim, falta. Lá é uma tecnologia estupenda. Terra da Apple e da Microsoft, né? Ele está ganhando pelos dois, mas não terminou ainda não, porque ainda estão apurando. Tem ainda uns milhões de votos para serem apurados. É que na projeção o Trump ele não consegue mais alcançar o Biden, né? Nem em número de votos e nem em colégios eleitorais, mesmo que ele reveja, peça recontagem. Pedir recontagem lá não é tão fácil, porque você pode pedir recontagem em todos os estados, mas você tem que gastar, né? E aí tem que gastar dinheiro, por isso que ele está pedindo doação até agora. Então ainda está meio indeciso, né? Mas o Biden já conseguiu mais de 200 estados, mais de 200 colégios eleitorais, né? Então ele já está eleito. Está eleito, né? Vai ter revisão, vai ter questão lá tensa, né? Do outro não querer sair, mas ele já conseguiu. Rede de transporte no Brasil. A gente chegou a ter aqui nessa dimensão continental do nosso território, né, que é um país continental, uma rede ali de transporte que buscava uma integração até um período recente, né, da nossa história. Então você pega Era Vargas, de 30 a 45, é só integração de território. Por quê? Antes disso, o Brasil ele era formado em arquipélagos, né? Então você tinha lá o norte, Droga do Sertão e borracha, o nordeste, charque, o sudeste, café, e o sul, couro e charque. É o que tinha. E não tinha integração entre essas regiões. Elas produziam ali para o mercadinho interno delas, é assim que vivia. E vai ser assim até 29, né, que é quando o ciclo do café aqui no Brasil acaba. Porque o café ele vai chegar em um período de falência, né? E aí o Vargas ele vem para inovar esse modelo, ele é inovador. Quando ele assume ali a partir de 30, além dele modernizar a região sudeste com as indústrias, né, que aproveitavam ali a malha ferroviária que existia na região, ele percebe a necessidade de integrar as outras regiões do Brasil para um crescimento mais homogêneo, né? É claro que o grande crescimento, desenvolvimento tecnológico de pesquisa e de ciência fica na região sudeste. Até hoje mas a integração começa com ele. Tá? Então ele faz essa integração das regiões. Essa integração ela é prejudicada a partir da década de 60 com o governo Juscelino Kubitschek. Por quê? Porque enquanto o Vargas desenvolveu rodovias, mas desenvolvia também ferrovias, hidrovias, né? Ele tinha uma visão de desenvolvimento do país e integração por vários tipos de modais, porque ele imaginava um Brasil muito mais próximo ali, né, uma visão estadunidense, que também foi assim, de desenvolvimento de vários modais. O Juscelino não. O Juscelino, apesar de ser também um desenvolvimentista, ele gostava muito de marcas internacionais, principalmente de automóveis. Então o Juscelino ele faz ali uma abertura econômica, algo que não existia, né, ainda. A partir de 55, ele abre a economia brasileira para a entrada de multinacionais. Essas multinacionais eram as grandes montadoras, elas chegam aqui no Brasil, e a partir do momento que elas chegam aqui, elas começam a pressionar o Estado brasileiro a desenvolver, né, a desenvolver ali, isso mesmo, 50 anos em 5, né, a desenvolver as rodovias, porque era onde elas venderiam o seu produto. Se continuasse ali trabalhando, né, a outros modais, dificultava a venda dos produtos dessas grandes multinacionais, que são os veículos, né, os carros, os caminhões, e é assim no Brasil até hoje. Toda vez que você escuta um governo chegando no poder, fala assim, vou desenvolver hidrovias. Quando ele chega no poder, começa a pressão das montadoras. Se desenvolver hidrovia, a gente diminui a produção, diminuindo a produção, a gente tem que mandar o trabalhador embora. Aí nenhum governo quer ter ali uma grande quantidade de desempregados, né? Se bem que agora está meio que normal. A gente tem 14 milhões de desempregados no Brasil, na atualidade, né? Mas assim, ninguém quer ter ali uma montadora fechando, uma marca indo embora, gerando desemprego. Eu não queria nos últimos anos, né? Então ficava difícil desenvolver esses modais porque a gente estava e está até hoje ligado à tecnologia desses países, né? Ou dessas grandes
multinacionais. O Juscelino, alguém falou aí, ele tem um plano de metas lá, né, 50 anos em 5, mas não fica só nisso. Construiu Brasília também, né? Criou o tripé econômico que era pautado no capital estatal, capital privado nacional e capital privado internacional. E que, de certa forma, acabou excluindo o capital privado nacional, né, da disputa. Tá? Até porque competir com multinacionais não é fácil, vocês sabem disso. A cultura do brasileiro, isso é cultural nosso, do consumo brasileiro, é pelas marcas estrangeiras, principalmente marcas estrangeiras ali, multinacionais. A gente prefere elas. E aí é que está o grande erro, né? Porque a gente vai falindo as nossas empresas nacionais. Então, aqui do que eu falei para vocês, ó, em 1890, arquipélagos. Integração pouquíssima dessas áreas, né, dessas regiões. Tá? Pouca integração entre elas. Ó. Região centro-oeste, então, nem se fala, totalmente isolada. Tá? É a partir de 1940 que essa integração ela começa emprego parecido com o que fizeram nos Estados Unidos, como? Através de contratos ali? Ah, dá, mas aí tem que ser um governo desenvolvimentista, né, para construir estradas, rodoanéis, pontes, ferrovias. Aí tem que ser Estado desenvolvimentista. Na atualidade a gente não tem. Né? O Temer não era, o Bolsonaro não é. Aí é diferente. Né? É diferente para a gente poder fazer isso. Tá? E aqui, totalmente integradas as regiões, ó, se comunicando. A capital, a construção da capital, muita gente refere a construção da capital apenas tirou do litoral. Né? Não, não é só tirou do litoral. É porque também havia uma necessidade de desenvolver a região centro-oeste. Então, você trazendo a capital para o centro do país, você desenvolve toda a região. E, de fato, foi o que aconteceu. Né? Hidrovias, a gente tem bastante hidrovias. É que elas não são aprimoradas. Tá? A positivo elas não são aprimoradas, essas hidrovias. Tá? Olha lá, nós temos hidrovia Araguaia-Tocantins, hidrovia do São Francisco, do Rio Madeira, Tietê-Paraná, né? Taguari-Guaíba, que são ali, estão em regiões das bacias hidrográficas do Brasil. Né? Então, essas hidrovias elas existem. Elas precisam ser aprimoradas, mais utilizadas. Né? A gente tem várias aqui, ó, hidrovias, várias, mas o grande deslocamento da produção ali de soja, de minério, não é feito por elas, é feito por onde? Pelas rodovias, é o que causa um estresse, um inchaço dentro do país. Olha elas aqui. E elas se comunicam. A gente tem vários rios de navegações aqui que se comunicam, que poderiam fazer o escoamento tranquilamente para os portos, né, que estão aqui, ó, no nosso litoral. Olha o tanto de porto que o Brasil tem hoje. Não é só mais o Porto de Santos, não. A gente tem vários outros portos. Né? Então a gente poderia fazer esse escoamento. É que a gente acaba abandonando, porque há uma pressão das montadoras. Né? Ferrovia, a gente também desenvolveu várias ferrovias. Né? Essa aqui, ó, Ferrovia Nordeste, só para a gente fechar. Né? O último modal que a gente está falando aí, né? A era das ferrovias aqui a partir de 1920, que isso é um feito para o Brasil, mas depois é abandonada. O Vargas também desenvolve bastante, mas depois ela vai ser abandonada. Você pega aí, tem regiões que as ferrovias foram esquecidas. A nossa, por exemplo, ela foi esquecida, abandonada. Não foi mais desenvolvida. Aqui existe uma demanda muito grande que é pelo escoamento da produção pelas rodovias. Né? Situação atual, a gente tem 30 mil quilômetros de ferrovias para o tráfego, densidade ferroviária de 3,1 metros por quilômetro quadrado, bem pequena em relação aos Estados Unidos, que é de 150, e da Argentina, que é 15. A gente tem um ponto ali que é eletrificado, né? Mal distribuídas e mal situadas. A boa parte delas estão na região sudeste, isso aqui se deve desde o período do café. Né? A Malha Sul também existe, mas é parceria binacional com a Argentina. E a gente transporta grãos, produtos siderúrgicos, containers. Fala assim, e cadê escoamento ali, o deslocamento de pessoas? Existe na malha ferroviária brasileira? Claro que não. Ou é rodovia ou é aerovia. Né? Ferrovia a gente abandonou ali para
fazer o deslocamento das pessoas. A Europa utiliza bastante, os Estados Unidos usa bastante, mas a gente aqui não utiliza com tanta frequência. Pode ver, nossa região, por exemplo, não tem ali uma malha ferroviária, não tem metrô. Tem transporte público, mas é só o busão. Né? A gente não tem metrô. São Paulo tem, mas também não é bem aprimorado. Transporte de péssima qualidade. Rio de Janeiro também, péssima qualidade. Né? Assim vai. Tá? Coloque o nome da chamada aí. Eu vou encerrar com vocês. Alguém mais quer perguntar alguma coisinha? Sim, não? Não, sim? Nada? Beleza. Vou encerrar com vocês aí. E a gente fecha na próxima aula esse assunto. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até a próxima. Até Tchau, professor. segunda. Tchau. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, anotem, tragam na próxima aula para a gente discutir. Tá? É muito boa a participação de vocês. E aí flui mais rápido também, né? Coloca o nome aí, não esquece. Coloca o nome na chamada aí, gente. Quem ficou aí? Isso. Não esquece, não. E tá liberado. Falou, professor. Até mais. Valeu. Falou, valeu, obrigado. Até segunda.